Congresso promulga a PEC das bondades durante sessão com o presidente Jair Bolsonaro. Parlamentares derrubam vetos do ICMS e obrigam União a compensar estados pela perda de arrecadação. Multidão sai às ruas da Argentina em protesto contra a inflação de mais de 60%. Rússia e Ucrânia chegam perto de acordo para liberar safra de grãos para o mundo. Drones ajudam bombeiros a monitorar prédio que pegou fogo, que começará a ser demolido depois de amanhã. Justiça Desportiva avalia a punição ao time do Santos por violência de torcedores em jogo com o Corinthians. Ministério da Justiça promete resposta rápida sobre possível utilização da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. E reportagem mostra como pessoas que não gostam do nome podem mudar o registro no cartório. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, promulgou agora há pouco a proposta de emenda à Constituição com benefícios de mais de 41 bilhões de reais. E o governo prorrogou o prazo para as pessoas acertarem os dados no cadastro único e garantir o direito de receber o Auxílio Brasil, agora de R$ 600. Quem dá mais detalhes ao vivo de Brasília é o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Oi, Jaqueto, boa noite a você, a Beatriz, também a todos que nos acompanham aqui no nosso Jornal das 22. É isso mesmo, inclusive eu escolhi o cenário de hoje, que evidencia bem as sedes dos dois poderes brasileiros que não mediram esforços, que uniram forças para poder promulgar e aprovar essa proposta de emenda. Deste lado aqui está o Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação dessa proposta de emenda já há algumas semanas. E desse outro lado está o Congresso Nacional, onde a base governista do presidente Jair Bolsonaro conseguiu aí modificar o texto com o apoio do governo federal para aprová-la e promulgá-la agora há pouco pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Eu quero explicar a vocês inicialmente o que diz essa PEC. O principal ponto dela é decretar o estado de emergência no país. Com isso, o governo federal consegue viabilizar e furar o teto de gastos em 41 bilhões de reais a mais do que estava previsto, além de criar outros benefícios sociais em ano eleitoral, isso tudo dentro da legalidade, ou seja, dentro da lei. Quais são esses benefícios? O Auxílio Brasil passa já a partir do dia 1º de agosto para R$ 600 entre os beneficiários. Também sobe o valor do Auxílio Gás para R$ 112 a cada 2 meses. Também será criado a partir do próximo mês um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. E os taxistas também terão ajuda de custo nos combustíveis, que começa em R$ 200. A promulgação da PEC foi feita um dia depois da aprovação por ampla maioria no Congresso Nacional, por 469 votos favoráveis e apenas 17 contrários. A promulgação foi feita pelo presidente do Congresso Nacional, que é o senador Rodrigo Pacheco. Foi feita agora há pouco, por volta das 7 horas da noite. Em plenário do Senado Federal, Rodrigo Pacheco explicou a importância desse texto para a população mais pobre, que é quem mais tem sido vulnerável aos efeitos da crise econômica agravada pela pandemia de Covid-19 e pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos acompanhar. Seja aumentando diretamente a renda das parcelas mais vulneráveis e mais afetadas da população, seja reduzindo os custos atrelados ao preço dos combustíveis, atingindo assim toda a cadeia nacional de distribuição, concentrada na matriz rodoviária. No total, serão cerca de 41 bilhões de reais expendidos pelo governo federal, que atuou ininterruptamente junto ao Congresso Nacional para viabilizar a aprovação da presente emenda, esforço esse que não poderia passar sem o reconhecimento do Parlamento. Bom, além da presença
do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, a promulgação também contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, representando o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, e também com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, representando os 469 votos, os 469 parlamentares que aprovaram essa PEC. O presidente Jair Bolsonaro também falou em plenário do Senado Federal durante a solenidade e destacou a união de forças do Palácio do Planalto e também do Congresso Nacional. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Fins do óleo diesel. Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os essenciais, que obviamente tem a ver com combustível, comunicações, transporte e energia. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando a dizer que poderemos ter inclusive deflação. Bom, ainda falando de Auxílio Brasil, o governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, também anunciou uma outra medida. É a prorrogação do prazo para a atualização cadastral do CadÚnico. Isso para que os beneficiários do Auxílio Brasil não tenham o benefício bloqueado. A partir de agora, os beneficiários têm até o dia 14 de outubro para atualizar os dados. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 8 milhões de famílias já estão sendo atendidas. Quem está há mais de 2 anos sem atualizar esses dados, precisa fazer isso o quanto antes. Se você quer saber se encaixa nesse perfil, é só acessar o aplicativo do CadÚnico pelo celular ou no próprio site do cadastro. Bom, essa atualização é feita por meio do próprio cadastro. Antes, o prazo era até o fim deste mês, mas a atualização foi prorrogada até o dia 14 de outubro, porque o governo federal entendeu e também fez registros de longas filas nos postos de atendimento nesse serviço social. Então, só reforçando, para você não perder o benefício Auxílio Brasil, que começa a ser pago R$ 600 já a partir do mês que vem, você precisa atualizar os seus dados no CadÚnico até o dia 14 de outubro. Igor Damasceno, de Brasília, para o Jornal das 22. O Congresso derrubou hoje os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei que limitou o ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Com isso, passarão a valer regras que obrigam a União a compensar os estados pela perda de arrecadação. Os deputados e senadores já estabeleceram 2 pontos principais. O Tesouro assumirá os débitos como forma de compensar os estados pela perda de arrecadação, e os estados que não possuem dívidas com a União poderão ser ressarcidos de suas perdas por meio do repasse de receitas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Também voltou à lei o dispositivo que diz que o total das perdas de arrecadação de ICMS do Estado ou do Distrito Federal irá compor o saldo a ser deduzido pela União. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é estadual, compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. De acordo com a proposta, combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que proíbe os estados de cobrarem taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia de 17% a 18%. Diante disso, governadores de diversos estados criticaram a medida, afirmando que essa limitação causaria perda de arrecadação de até 83 bilhões de reais. O Congresso Nacional aprovou projetos que alteram as regras do orçamento deste ano. Um deles permite que as verbas destinadas a um município sejam transferidas para outro, sem identificação de quem foi o parlamentar que mandou o dinheiro para a obra. Os parlamentares também autorizaram doações em ano de eleições, o que é proibido pela legislação, e mudaram as regras para a distribuição das verbas para eles mesmos. Tudo secreto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pasta vai avaliar até segunda-feira a decisão da Anvisa que liberou o uso da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. O governo deve procurar o Instituto Butantan para saber da disponibilidade de doses dessa vacina para todo o país. Os 5 diretores da Anvisa também aprovaram a aplicação para pessoas que têm baixa imunidade. O esquema vacinal será de 2 doses aplicadas em um intervalo de 28 dias.
E a Prefeitura do Rio de Janeiro não vai esperar a decisão do Ministério da Saúde e marcou para amanhã o início da imunização. E agora vamos conhecer novos recuperados da Covid através da fé em Jesus. O jornalista Anderson Nascimento é quem conta mais desses testemunhos do Placar da Vida desta quinta-feira. Boa noite, Anderson, é com você. Quinta-feira também é dia de Placar da Vida, não é? Boa noite, Jaqueta e Beatriz, e para você de casa também um ótimo fim de quinta-feira. A gente hoje está aqui celebrando com essas pessoas que venceram a Covid-19. Dá uma olhada nesses testemunhos que eu destaquei para hoje. O Isaac de Freitas, de Bragança Paulista, em São Paulo, contou que há 15 dias, 6 pessoas da família testaram positivo para a Covid. A Verônica Nogueira, de Assis, em São Paulo, disse que há 2 semanas o sobrinho dela também fez o teste, deu positivo para a Covid, mas ela intercedeu pelo sobrinho e ele ficou completamente curado. E a Creuza Correia, de São Paulo, capital, contou que testou positivo para a Covid-19, mas hoje já comemora a cura. Quinta-feira é um dia muito especial, sabe por quê? Porque tem Placar da Vida também para a gente comemorar. Vamos ficar agora sabendo de quantas pessoas ao todo já venceram a Covid-19 por intermédio da fé. De volta para São Paulo. Tem muitos curados hoje. Os números hoje aqui do Placar da Vida são os seguintes, eles acabam de chegar. São 318 pessoas curadas, um total de 156.537 curados. E veja a seguir, multidão sai às ruas da Argentina em protesto contra a inflação do país. E veja também, no meio de novos conflitos, Rússia e Ucrânia chegam perto de acordo para liberar safra de grãos para o mundo. Na Argentina, a inflação cada vez mais alta e a perda de valor do peso argentino levou uma multidão às ruas do país nesta quinta-feira. O principal alvo das críticas é o presidente do país, Alberto Fernandes. No fim da tarde desta quinta, o Instituto de Estatística e Censo da Argentina divulgou os números da inflação do país. Segundo os dados, a inflação anual atingiu 64% em junho e se tornou a maior em 30 anos. O Instituto também divulgou o acumulado da inflação do país para o primeiro semestre deste ano, que foi de 36,2%. A inflação anual da Argentina atinge o pior patamar desde 1992 e, por isso, milhares de pessoas que estão desempregadas e trabalhadores informais se concentraram no Obelisco, ponto turístico de Buenos Aires, para se manifestar contra o agravamento da crise social. O protesto teve como foco principal o governo de Alberto Fernandes. Uma das exigências dos manifestantes é o aumento dos auxílios governamentais para enfrentar os constantes aumentos de preço em produtos básicos da sobrevivência humana. O grupo que protestava partiu do Obelisco e iniciaram uma passeata até a Praça de Maio, em uma medida de pressão ao Ministério da Economia, localizado a metros da Casa Rosada, sede do governo argentino. As manifestações atingem diversos grupos de ideologia política. A principal demanda dos manifestantes à direita era a saída da vice-presidente Cristina Kirchner, enquanto os esquerdistas pediam que a Casa Rosada rompa o acordo assinado com o FMI. Com os frequentes ajustes econômicos de preços, o clima de insatisfação é cada vez mais evidente nas ruas argentinas. E a Rússia voltou a intensificar os ataques na Ucrânia. Os bombardeios no centro do país aterrorizaram a população na manhã de hoje e deixaram dezenas de civis mortos. Enquanto isso, Vladimir Putin insiste em dizer que não ataca alvos civis. 3 mísseis russos foram disparados contra prédios residenciais em Vinícius, no centro da Ucrânia. Pelo menos 23 pessoas, incluindo 3 crianças, foram mortas nos ataques e dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. De acordo com os serviços de emergência ucraniano, outras 64 pessoas, incluindo 4 crianças, foram hospitalizadas. 34 das quais estão em estado grave e 5 em estado crítico.
Mais de 50 prédios foram danificados pelos ataques. Vinícius fica longe do leste do país, onde se concentram os combates terrestres. Em Mykolaiv, no sul da Ucrânia, uma forte explosão atingiu um hotel. Outros mísseis destruíram uma escola e um shopping, segundo autoridades locais. O presidente Volodymyr Zelensky descreveu os ataques como ato de terrorismo. Enquanto isso, a Turquia anunciou um acordo com a Ucrânia, Rússia e ONU para retomar as exportações de mais de 20 milhões de toneladas de grãos bloqueadas na Ucrânia. O governo turco ficou encarregado de garantir a segurança do transporte dos grãos. A ONU elogiou o avanço, que deve ser assinado na próxima semana. O conflito no leste europeu, ocasionado pela Rússia, segue causando danos à economia da Ucrânia, mas a situação poderá ser amenizada nos próximos dias. Líderes dos países em conflito, em parceria com a ONU e a Turquia, trabalham para fechar um acordo relacionado à exportação de grãos ucranianos. As 4 partes se reuniram em Istambul, na Turquia, para trabalhar na criação de um corredor seguro no Mar Negro para transferir grãos encalhados dos portos ucranianos para o mercado global. Os 2 países, juntamente com a Turquia e as Nações Unidas, concluíram a primeira rodada de negociações. O encontro pôde ser considerado um sucesso e as questões que preocupam a Rússia e a Ucrânia serão abordadas em outras reuniões. Anteriormente, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estavam preocupadas com a possibilidade da criação do corredor de grãos no Mar Negro. A Rússia estava apreensiva que a Ucrânia usasse os navios para transportar armas, enquanto a Ucrânia estava preocupada com os ataques portuários que poderiam ser feitos pelos russos. Os receios de ambos os lados fazem jus à crise criada pela Rússia no leste europeu após a invasão. O conflito impactou diretamente a economia ucraniana. Isso pelo fato do país ser considerado o celeiro da Europa, devido à fertilidade de suas terras. A Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, com uma safra muito acima da média. Segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, as partes envolvidas nos debates devem assinar os acordos para o retorno das exportações de grãos da Ucrânia em até uma semana. O ponto-chave para o acordo ser assinado tem sido o governo turco, que desempenha um papel de mediação do diálogo entre as partes, buscando elaborar maneiras de estabelecer um mecanismo que evite uma crise alimentar, permitindo que a Ucrânia exporte seus grãos para o mercado global por rotas marítimas. Além disso, o país também espera que sua capital, Istambul, se torne um centro operacional, onde todo o processo de embarque possa ser realizado. Segundo a agência de notícias russa, a próxima reunião entre os países está previamente combinada entre os dias 20 e 21 de julho. O agronegócio brasileiro exportou quase 16 bilhões de dólares em junho, um novo recorde. A alta de mais de 30% em junho, em relação ao mesmo mês do ano passado, foi puxada mais uma vez pela soja e derivados. Além dos preços dos produtos no mercado internacional, o resultado foi influenciado pela alta do dólar no Brasil. No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou em alta, acompanhando a valorização da moeda norte-americana no exterior, conforme cresciam as apostas de que o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, promoverá uma alta de juros mais agressiva do que anteriormente estimada pelos mercados financeiros. A alta foi de 0,52%, encerrando o dia em R$ 5,43 na venda. A Bolsa de Valores caiu 1,80%, com 96.120 pontos. O índice de atividade econômica do Banco Central caiu 0,11% em maio em relação a abril. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o índice, que é considerado uma prévia do PIB, aumentou 3,7%. No acumulado em 12 meses, a alta é de 2,6%.
Dados coletados pela Fundação Abrinq pelos direitos da criança e do adolescente revelaram números impactantes. Cerca de 10 milhões de crianças sobrevivem em famílias com R$ 300 por mês, o que causa principalmente a desnutrição. Os dados compilados pela Fundação Abrinq revelaram que, nos últimos 5 anos, aumentou em mais de 2 milhões o número de crianças que têm renda familiar de até 1/4 do salário mínimo no Brasil. Isso significa que mais de 10 milhões de pessoas com menos de 14 anos têm R$ 300 para poderem se alimentar, comprar roupas, medicamentos e gastar com momentos de lazer por mês. Os dados foram extraídos da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, e revelam um problema social grave, com impacto econômico, educacional, de segurança e saúde pública. Isso ocorre porque uma criança inserida em uma família que se encontra nessas condições não consegue ter acesso a uma alimentação saudável, ocasionando diversos problemas, como, por exemplo, a desnutrição. Sem comida de qualidade, a criança não se concentra nos estudos e precisa começar a trabalhar mais cedo para completar a renda da casa. O estudo demonstrou ainda a forma como a desigualdade social se estendeu durante o período da pandemia, onde muitas pessoas voltaram a vivenciar situações demonstradas nos dados. O desemprego, a inflação e a desigualdade seguem sendo os piores pesadelos para a população das classes mais baixas. Uma campanha humanitária com voluntários em saúde está aliviando a situação de índios da reserva de Dourados, no Mato Grosso do Sul. É a 10ª edição da ação Univida. As doações são muitas: roupas, calçados, alimentos. Este ano, a caravana da Univida trouxe para Dourados, além dos profissionais voluntários, mais de 40 toneladas de doações. Esta é a 11ª vez que a comitiva faz os atendimentos no município. O projeto começou em 2012 na aldeia do Panambizinho. A Univida ela tem o intuito de humanização. O principal objetivo é humanizar aquele universitário que está em processo de formação profissional, para que, quando formado, seja um profissional diferenciado, seja um médico mais humano, um dentista que consiga enxergar além da boca, né? Um enfermeiro, um médico, um psicólogo que preocupe com as causas sociais, né? Que tem influência direta na saúde. Então, o principal objetivo é a humanização. Os atendimentos são todos feitos assim de forma improvisada, mas com muita qualidade. Durante todo o dia, são realizados pelo menos 600 procedimentos. Este estudante é um dos quase 250 voluntários da missão. É a primeira vez que o Victor se aventura na atividade humanitária. E para ele é bem gratificante levar um pouco do assistencialismo para tantas famílias que vivem na reserva indígena de Dourados. Uma solidariedade enorme que veio assim alavancando tudo isso que a gente vê, essa realidade precária que tem os povos indígenas, né? Essa falta de acesso à saúde, tanto da medicina quanto da odontologia, eles têm uma falta, uma carência exacerbada. E a gente vem justamente para complementar isso e não deixar que falte nada para os indígenas. O ponto de encontro da equipe é na escola Tengatuí Marangatu, que fica na reserva indígena na aldeia Jaguapiru. A equipe é multidisciplinar, composta por enfermeiros, médicos, dentistas, psicólogos, entre tantos outros profissionais, além dos estudantes universitários. E quem quiser colaborar com a ação também pode. Nós temos nosso site, né, www.missãounivida.org, tem todas as informações lá, inclusive para doação, se alguém quiser doar para a gente. Tem o Pix, tem o número de conta, e conhecer mais nosso trabalho, porque lá estão todas as missões, todas as fotografias, todos os procedimentos que a gente faz, e todo mundo que já participou. Lembrando que nesses 10 anos, a gente já trouxe aí mais de 5.000 pessoas a essa experiência. É muito legal. E veja a seguir, Justiça do Rio confirma a sentença que impede candidatura de Antony Garotinho nas eleições deste ano. E ainda, drones monitoram um prédio que pegou fogo na rua 25 de março, em São Paulo, e que deverá começar a ser demolido depois de amanhã.
A demolição do prédio incendiado no centro de São Paulo deverá começar depois de amanhã. Ontem, o fogo foi completamente extinto. Hoje, a movimentação no comércio da região foi retomada aos poucos. Na rua 25 de março, região de comércio popular de São Paulo, a vida parece estar voltando ao normal. Depois de 3 dias de bloqueios em várias ruas por aqui, devido ao combate ao incêndio do prédio de 10 andares que começou a pegar fogo no último domingo, hoje as pessoas começaram a se sentir mais seguras para voltar às compras. A gente era para ter vindo ontem, só que falaram que algumas ruas estavam interditadas e com o risco do prédio cair a qualquer momento, a gente estava com medo por isso, mas hoje a gente decidiu vir. As únicas ruas bloqueadas agora são a Abdo Chaim, onde está localizada a edificação condenada, e a Niazi Schoff, que fica bem na frente da fachada do edifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi completamente extinto no local, mas um drone segue medindo a temperatura de todo o prédio para avaliar a possibilidade de reignição. Ao longo de todo o dia, os trabalhos se concentraram na defesa civil, que permitiu a entrada de alguns comerciantes nos primeiros andares do edifício atingido para recolhimento de documentos e computadores. Por meio da Secretaria Especial de Comunicação, a Prefeitura de São Paulo informou que o condomínio aceitou amigavelmente a demolição do edifício. Portanto, não haverá necessidade de ação judicial para isso. Aí existe a dúvida se vai ser mecânica ou manual, né? A mecânica, ela é feita por equipamento, martelete pneumático, escavadeira, né? E é feita pelo lado de fora, provavelmente, do jeito que eles imaginam que estão prontos para fazer, né? E a manual é o operador no interior do imóvel, com equipamentos que não são de tanta vibração, né? Que é mais cuidadoso e que eu acredito que parte vai ser manual, sim. A diretora do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo explica que esse tipo de demolição mais cautelosa demora de 2 a 4 meses para ser finalizada, mas evita riscos às edificações vizinhas. Você só mexe na estrutura do imóvel que você está trabalhando, só no imóvel que foi atingido pelo incêndio. Os laterais ficariam intactos. Ao todo, 9 prédios estão interditados pelo risco de desabamento do edifício de 10 andares. Além desse, outras 13 edificações foram consumidas pelo fogo. Uma loja, uma igreja e um prédio de 6 andares. 2 bombeiros sofreram queimaduras de 2º e 3º graus durante a ocorrência. Para evitar novas tragédias, a engenheira deixa um alerta. Eu queria só deixar a mensagem de que a população precisa se conscientizar da necessidade de inspeções prediais periódicas, né? O prejuízo para quando a gente não faz esse tipo de serviço e deixa à deriva a nossa edificação é muito maior, tanto o prejuízo financeiro pelo patrimônio afetado, quanto o prejuízo de vidas, né? Graças a Deus essa edificação estava desocupada no momento do sinistro, mas imagina o prejuízo que não seria num dia normal. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro confirmou a sentença que condenou o ex-governador Antony Garotinho pela compra de votos. Com isso, ele não poderá disputar as eleições deste ano pelo União Brasil. A defesa de Garotinho tentará reverter a decisão no STF. As Forças Armadas apresentaram hoje no Senado uma proposta de votação paralela no dia da eleição com cédulas de papel como parte de um teste de confiabilidade do sistema eletrônico. Sugestão que segue a linha do presidente Jair Bolsonaro, que tem colocado em dúvida a segurança do processo eleitoral. O chefe da equipe das Forças Armadas no Grupo de Fiscalização do Processo Eleitoral, Coronel do Exército Marcelo Nogueira de Souza, disse que os militares estudaram os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e detectaram uma série de possíveis ameaças, mas que a equipe ainda não conseguiu concluir que tais riscos podem ser neutralizados. A proposta das Forças Armadas usa como justificativa a necessidade de reforçar a transparência da votação.
Segundo o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, autor da recomendação durante a audiência convocada pelo senador governista Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, a votação adicional seria apenas um teste de integridade das urnas eletrônicas em 2 de outubro. Além disso, os militares sugerem que seja instalada uma segunda urna para efeito de teste e ainda uma votação em cédula de papel para verificar se o que o equipamento eletrônico registrou é o mesmo que foi marcado fisicamente. Ação que seria feita ou por servidores da Justiça Eleitoral ou mesmo por eleitores convidados no dia da eleição. Segundo os militares, esse teste seria uma fase a mais no processo de fiscalização das eleições, como previsto no plano elaborado pela Defesa, podendo ajudar a dar mais segurança às eleições, apesar de nenhuma investigação oficial já ter detectado fraude nas urnas eletrônicas. O TSE tem garantido, no entanto, que o processo é seguro e não há provas de ameaças de falha. Mas, ao final da audiência, o ministro da Defesa disse que precisava esclarecer a proposta e negou que cogite implantar o voto impresso em todas as sessões, esclarecendo que, se for adotado um teste de confiabilidade nas urnas eletrônicas, seria, em suas palavras, 10. As expressões voto em cédula e votação paralela estão registradas na apresentação feita pelas Forças Armadas na audiência. De acordo com dados divulgados hoje pela Associação Brasileira de Supermercados, o consumo nos lares brasileiros registrou um crescimento de 2,02% em comparação com 2021. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. A queda da inflação em maio refletiu em menor variação nos preços da cesta de alimentos. De acordo com o vice-presidente institucional da Abras, a expectativa é de que a redução sobre os combustíveis, que impacta o frete, a queda do desemprego e os novos recursos que devem ser injetados na economia, decorrentes da proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC dos benefícios, contribuam para o aumento do consumo nos lares dos próximos meses. O valor da cesta de 35 produtos de largo consumo, como alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza, sofreu reflexo da queda da inflação de maio. A variação no mês foi de 0,94%, sendo a menor alta desde janeiro. O IBGE divulgou hoje a criação de novas regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento e aglomerações urbanas nos estados de Santa Catarina e São Paulo. Em 2021, havia 81 regiões metropolitanas com destaque para Santa Catarina, com 14, seguido pela Paraíba, 12, Alagoas, 9 e São Paulo, também 9. Já as aglomerações urbanas são 3, uma no estado de São Paulo e 2 no Rio Grande do Sul. A publicação Limite da Amazônia Legal de 2021 atualiza a área de mais de 5.015.067 quilômetros quadrados, correspondente a cerca de 58,93% do território brasileiro. No início de julho, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a financiadora de estudos e projetos anunciaram um investimento de R$40 milhões em 2 editais para o programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia, MCTI. O valor será destinado a projetos que promovam soluções aos entraves enfrentados na estruturação ou que fortaleçam as cadeias produtivas baseadas na biodiversidade brasileira. Também foi feito um acordo entre a Empresa Brasileira de Inovação Industrial e o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, com o objetivo de estimular projetos empresariais de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a exploração econômica sustentável da biodiversidade amazônica. A instalação O Conto da Ilha Desconhecida, inspirada em livro de mesmo nome do escritor português José Saramago, está em cartaz no Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, em São Paulo, até o dia 24 de julho. As crianças que forem visitar o local podem participar ainda do projeto Estação Férias, Lugares para Mirar, que promove uma série de oficinas e atividades socioeducativas. A visita à instalação e a participação nas oficinas são gratuitas e não precisam de agendamento. Basta se dirigir ao saguão B do Museu da Língua Portuguesa.
E olha só, após a Lua dos Servos iluminar o céu ao redor do mundo na última quarta-feira, chegou a vez de outro evento astronômico movimentar as estrelas. Um dos cometas ativos mais distantes chegará ao ponto máximo de aproximação com a Terra nesta quinta-feira. Situado na constelação de Ophiuchus, o cometa K2 estará a uma distância de 270 milhões de quilômetros do nosso planeta. A máxima aproximação do objeto celeste com o Sol será apenas em dezembro. De acordo com o Observatório Nacional, o K2 não será visível a olho nu, mas ele poderá ser observado através do uso de pequenos telescópios ou até mesmo com lunetas, desde que o observador esteja em locais com pouca poluição luminosa. Em visita a Israel, o presidente americano Joe Biden assinou um compromisso conjunto para impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. A visita teve como objetivo fortalecer a relação com aliados no Oriente Médio. Em um documento assinado pelo presidente americano Joe Biden e pelo primeiro-ministro israelense Yair Lapid em Jerusalém, os dois países reafirmaram seu laço inquebrável. Na reunião bilateral, Lapid destacou que a luta contra Teherã foi a questão mais importante das conversas. Hoje, discutimos o compromisso dos Estados Unidos em garantir que o Irã nunca obtenha uma arma nuclear. Este é o interesse de segurança vital para Israel e os Estados Unidos, e eu acrescentaria, também para o resto do mundo. Continuo a acreditar que a diplomacia é a melhor maneira de alcançar esse resultado. Continuaremos a trabalhar com Israel para combater outras ameaças do Irã em toda a região, incluindo o apoio contra o terrorismo e ao programa de mísseis balísticos e a proliferação de armas para terroristas e representantes como o Hezbollah. O acordo foi assinado no segundo dia da visita de Biden a Israel, durante sua primeira viagem ao Oriente Médio como presidente. E veja a seguir, Justiça Desportiva avalia punição ao time do Santos por violência de torcedores em jogo com o Corinthians. E ainda, uma reportagem mostra como pessoas que não gostam do nome podem mudar o registro no cartório. Quem não está satisfeito com o nome de nascimento ou gostaria de mudar a grafia não tem mais problema para resolver a questão. A nova lei dos registros públicos facilita a alteração, que dependia antes, aliás, da decisão judicial. Você gosta do seu nome? Gosto. Como é que você se chama? Meu nome é Marcos Ribeiro da Silva. O senhor gosta do seu nome? Gosto. Como se chama? Lamartine. Lamartine. Ai, que chique. É. Gostaria de ter outro nome ou não? Não, estou feliz da vida com esse nome. Né? Como é que a senhora se chama? Maria. Dona Maria? Uhum. A senhora já quis mudar o nome em algum momento da vida? Você gosta do seu nome? Eu gosto. Nunca pensou em chamar outro nome? Ou acrescentar algum nome? Não, o meu tem muito nome acrescentado, tá bem de boa. João Paulo. Em algum momento você já quis trocar seu nome, chamar outro nome? Ah, não, meu nome é muito bonito. Não troco. Camerson. Você em algum momento já quis trocar seu nome? Não. Beatriz. Já pensou em ter um outro nome ou sempre gostou desse? Eu amo esse nome. É o nome da minha avó. Eu sempre gostei do meu nome. Irandi, nunca teve dificuldade o pessoal chamar Irandi? Na realidade, sim. Eu nem sou conhecido por Irandi. Eu sou conhecido por Afonso. Porque é um nome composto, né? Mas, assim, todos me chamam de Afonso. A pessoa em trocar de nome, deixar só Afonso? Não, nunca pensei não. Até porque é uma homenagem ao meu pai, né? Se você pudesse, teria um outro nome? Sim. Qual seria? Seria Yasmin, no caso, né? Mas aí eu coloquei o nome da minha filha de Yasmin, por conta disso. Qual é o seu nome? É Maria Aparecida. Você sabia que existe uma lei que assegura a possibilidade de alterar o nome sem a necessidade de uma decisão judicial? Se esse é o seu caso, basta vir até um cartório dar entrada no processo. O nome é alterado em menos de uma semana. Para isso, a pessoa precisa ter mais de 18 anos. Basta levar a certidão de nascimento ou de casamento até um cartório de registro civil de pessoas físicas e pagar uma taxa, que em Mato Grosso do Sul é de R$ 60,40. Mesmo com a mudança, o antigo nome permanecerá registrado na nova certidão, que trará também dados de outros documentos pessoais.
É uma garantia para evitar que alguém use dessa facilidade para cometer algum tipo de crime, como explica o conselheiro da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. O cuidado que a gente tem a fazer essa verbação é solicitar os documentos que essa pessoa já possui. RG, CPF, eventualmente passaporte, título de eleitor, CTPS, se a pessoa tiver também, porque quando da lavratura dessa verbação, nós vamos citar todos esses documentos que a pessoa já possui. Então, aí de posse da nova certidão, contendo o novo nome escolhido, essa pessoa vai conseguir tirar a segunda via desses documentos e não, eventualmente, com esse novo nome, fazer um documento diferente. Quem optar pela alteração deve se atentar às mudanças em outros documentos também. Alguns procedimentos exigem pagamento de taxa. A lei prevê ainda que o oficial de registro civil pode se recusar a fazer o procedimento caso desconfie de alguma fraude ou má intenção. A mudança pode ser requerida apenas uma vez. Para voltar atrás, será somente por meio judicial. O Santos deve ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva devido às cenas lamentáveis na vitória por 1-0 sobre o Corinthians na Vila Belmiro pela Copa do Brasil ontem à noite. 5 torcedores invadiram o gramado e um deles tentou agredir o goleiro Cássio. No Rio de Janeiro, cerca de 800 torcedores do Flamengo tentaram invadir o Maracanã com ingressos falsos, causando uma confusão generalizada ao redor do estádio. Após a confusão na Vila Belmiro, o Santos deve ser enquadrado em leis do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e perder até 10 mandos de campo, além de uma multa que pode chegar aos R$100 mil, segundo o STJD. Até agora, 5 homens foram detidos após o episódio e conduzidos à Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, horas após o jogo, onde assinaram um termo e, na sequência, foram liberados. Em nota, o time da Vila Belmiro lamentou o ocorrido e informou que um dos torcedores identificados é sócio do clube e será expulso do quadro de associados. Mas essa não é a primeira vez que torcedores do Santos causam confusão no estádio. No mês de maio, diante do confronto contra a União La Calera do Chile, pela Copa Sul-Americana, torcedores invadiram o gramado e tentaram agredir os jogadores chilenos. Na ocasião, o clube foi multado em R$163 mil. O episódio deixou o mundo do futebol indignado e até mesmo o atacante Neymar, revelado pelo clube, lamentou em sua conta do Twitter, dizendo estar triste pela derrota do Santos, mas mais triste ainda por ver a atitude do torcedor. Já no Rio de Janeiro, mais casos de violência e selvageria marcaram a noite da Copa do Brasil. O principal motivo do tumulto foi a tentativa de torcedores do Flamengo entrarem no estádio do Maracanã com ingressos falsos. Cerca de 800 torcedores ficaram rondando os portões do local durante toda a partida. Uma parte deles até conseguiu entrar nas barreiras com os bilhetes falsos, já que a segurança do estádio abriu os portões para evitar que as pessoas fossem esmagadas contra as grades. Mas mesmo com a atitude, muitas pessoas foram pisoteadas no acesso ao Maracanã. O Flamengo ainda não se pronunciou sobre o assunto. Os casos de Covid-19 pelo mundo subiram pela 5ª semana consecutiva, de acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. A OMS informou que, na semana passada, foram registrados 5.700.000 novos diagnósticos da doença no mundo. O número representa um aumento de 6% em relação aos 7 dias anteriores. Em relação aos óbitos, em uma semana foram registrados 9.800, próximo à semana anterior, permanecendo estável. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que a pandemia ainda é uma emergência global e que estava preocupado com o aumento recente. Segundo ele, o vírus está circulando livremente e os países não estão gerenciando a doença. Nas últimas 2 semanas, os casos de Covid-19 relatados à OMS aumentaram em 30%, impulsionados na maioria pelas subvariantes da Ômicron.
As duas subvariantes da Ômicron mostraram uma alta capacidade de reinfecção em pessoas vacinadas ou que se recuperaram da doença. Segundo a organização, os maiores aumentos aconteceram na região do Pacífico Ocidental e no Oriente Médio. A Organização Mundial da Saúde indicou ainda que o relaxamento de medidas de vigilância da Covid-19 e o baixo índice de testagens dificultam os esforços para rastrear o vírus e suas novas variantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, as novas variantes da Ômicron aumentaram as hospitalizações e as mortes nas últimas semanas, fazendo com que algumas cidades e estados comecem a repensar suas medidas de proteção. Um ventrículo esquerdo do coração humano em miniatura foi desenvolvido em laboratório por pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá. A descoberta será fundamental para o estudo de doenças cardiovasculares e possivelmente usado em terapias. Responsável por bombear o sangue recém-oxigenado ao coração, o ventrículo esquerdo, desenvolvido pelos pesquisadores através de um tecido bioartificial feito com células cardíacas vivas, foi forte o suficiente para bombear o fluido para dentro do bioreator. Com ele, é possível medir e acompanhar a função do ventrículo. Os autores da pesquisa garantem que com o modelo poderão estudar a função dos tecidos e dos órgãos, deixando de lado os testes em animais. O próximo passo dos cientistas será observar o aumento da densidade das áreas celulares, aumentando assim o volume e a pressão que o órgão trabalha. A ferramenta é considerada um importante passo para o desenvolvimento de órgãos artificiais totalmente prontos para serem transplantados para o corpo humano. Morreu hoje na cidade de Porto Ferreira, no interior paulista, o colecionador de arte Gilberto Chateaubriand. Dono de mais de 8.000 obras de arte e um dos principais colaboradores do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Chateaubriand tinha 97 anos e, segundo informações divulgadas pela família, morreu de causas naturais. Nascido em 1925 na cidade de Paris, ele era um dos maiores especialistas em artes plásticas do Brasil. Seu acervo contava com trabalhos dos maiores artistas do país e chegou a virar livro em 2012. O colecionador deixou boa parte de seu legado na história do MAM, no Rio de Janeiro, que desde 1993 detém seu acervo. O corpo de Gilberto Chateaubriand será encaminhado para o Rio, onde será velado em uma cerimônia privada para familiares e enterrado no jazigo da família. E agora você vai acompanhar os números atualizados do placar da volta da vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. No dia de hoje temos o total de 28.900 curados. Veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Desde que eu tive Covid, nunca mais eu tive saúde na minha... Quando é que você teve a Covid? No começo do... Em março do ano passado? 2 anos, né? 2 anos já. Como é que você estava andando? Eu cheguei aqui assim, olha. Não sei nem mais fazer como foi. Por quê? Muita dor? Sumiu a dor agora? Chikungunya, dor na coluna, toda desmantelada. Toda a praga do inferno? Foi tudo embora? Foi. Tudo. Então anda bem agora. Ah, glória a Deus. Glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.